tinha lido, que eu gostava e que eu não lembrava muito da história, né? Eu terminei de ler o livro da Eliana Brum, O Olho da Rua. Eu li a reportagem Teoria e Técnica de Entrevista e Pesquisa Jornalística, do Nilson Lage. E eu li um livro sobre Marx e o socialismo. Assim, eu fico com um autor que eu leio bastante, que eu gosto de ler, é Machado de Assis, assim, por mais que o pessoal reclame da escrita e tudo mais, que é difícil de entender, mas eu gosto muito de ler. Bom, eu li Até Me Arderem os Olhos, como diz Fernando Pessoa num de seus poemas famosos, em que ele se referia ao poeta Cesário Verde. Li Até Me Arderem os Olhos. O meu autor preferido na área do jornalismo, que é o Gaetalize. Li a última obra dele chamada Vida de Escritor, em que ele reflete sobre esse universo da escrita para além do jornal, para além das redações. Ele é um cara que abandonou as redações para se dedicar a produzir livros, a escrever livros. E nesta obra ele junta ideias e fragmentos de textos que não foram publicados em livros anteriores e conta o processo dele, o processo criativo, o processo produtivo, como nasceu certa pauta, como nasceu certo tema de livro e os reveses disso, os fracassos. Ele se expõe muito na obra, se expõe bastante. Para mim, uma das leituras principais, assim, que são renováveis, que são leituras de revista, para mim, é a Época. Não é só uma campanha publicitária sobre a época. Na verdade, eu acredito que é uma das melhores revistas que a gente tem hoje em relação a grande reportagem, a um texto bastante equilibrado, pontual, preciso. Alguns são um pouco mais críticos em relação à Veja. Eu já fui um pouco mais, mas eu acredito que a Época hoje ela consegue se equilibrar como uma boa leitura para quem de fato não procura um dos lados da história. A Época busca mostrar vários lados. Bom, nas férias eu li um livro de um amigo meu, me emprestou. Na verdade não botei muita fé no livro de começo, porque o título do livro é O Diabo, do Nenê. O autor é também desconhecido, na verdade não me recordo o nome dele mesmo. Bom, é um livro que, apesar do título, ele é um livro de poemas, poesias, contos, e também ele retrata um pouco da história da vida dele. Também fica de cara assim, com tudo que ele já passou na vida. Assim. Foi um livro bom, foi um livro que marcou bem minhas férias, eu gostei, achei bacana assim, o fato de uma pessoa desconhecida estar conseguindo lançar livro hoje de uma boa, assim, sabe? Num final de semana, eu imergi e consegui dar conta, mesmo estando numa praia movimentada, dentro de um apartamento pequeno, com 2 famílias, com crianças, eu consegui ler no final de semana 350 páginas. Eu não vi ninguém, não ouvi ninguém, fiquei ali centrado, porque era uma coisa que eu queria fazer, fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação de imergir, porque no dia a dia isso não é possível. E na segunda-feira bastou chegar em Joinville para não ler mais nenhuma linha sequer depois disso. Então, para ver como a nossa vida está assim, comprometendo a leitura. Eu li todos os Harry Potters, alguns físicos, alguns digitais. Essa é a vantagem de hoje em dia, tu tem mais variedade de livros por tu conseguir pegar eles inteiros na internet. Outra leitura que foi também assim, indispensável foram os jornais, Gostaria que eles tivessem sido mais frequentes, diariamente, mas nem sempre dava. Então vai no hotel, pega o jornal, folheia um pouquinho, consegue ver as manchetes. E a internet, para mim, eu fico... eu vi um depoimento de uma menina que perguntaram quanto tempo ela ficava fora da rede, desconectada. Ela falou, eu fico desconectada 8 horas quando eu estou dormindo. E coincidentemente comigo tem parecido esse período de imersão na rede tem sido um pouco parecido. Tenho me cuidado até, tenho lido alguns casos aí de vícios na internet
e a gente procura se policiar um pouco, né? Mas querendo ou não, é necessário de fato estar muito tempo conectado. Então, por conta disso, eu leio quase todos os portais de notícias do Brasil e da América Latina e, eventualmente, quando dá tempo, a gente vai dar uma percorrida no mundo, né? Europa, Ásia e Estados Unidos. Eu li Caio Fernando de Abreu também, mas eu não cheguei a ler os livros inteiros. Eu fui lendo trechos de cada um, as crônicas que eu acho mais bacanas, assim. É uma leitura com a qual eu me identifico, eu gosto muito do autor e foi mais ou menos isso. De livro que foge um pouco, um livro um pouco mais pesado, foi o Deu no New York Times, mas eu não lembro o nome do autor. É um livro que fala sobre matérias desse autor que era um correspondente do New York Times no Brasil. É um livro bacana também, assim, só que foge um pouco de literatura, é um pouco mais pesado. Bom, Cecília May Harris, que eu gostava muito de ler quando eu estava na época da adolescência, assim, também eu li. Eu acho muito interessante, assim, relembrar essas histórias, esses livros que eu... De vez em quando eu faço isso quando tem um tempo, assim, eu pego algum livro que eu lia muito no meu tempo de ensino médio, ou de algum autor assim, que eu lia no ensino médio ou até ensino fundamental e releio, para relembrar dos momentos que eu passava, de como era ter. Mas essa experiência foi muito legal e pretendo repeti-la no carnaval. Quando todos estiverem dançando, eu vou estar lendo até me arder nos olhos.